Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Palavra do Eterno, Gênesis capítulo 5, versículo 22 e 24. Nós vamos ler 3 textos diferentes, e começando por Gênesis 25, 22 e 24, que diz: E andou Enoque com o Eterno, depois que gerou a Matusalém 300 anos, e gerou filhos e filhas. E andou Enoque com Deus, e não apareceu mais, porquanto Deus para si o tomou. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Gênesis capítulo 6, versículo 9. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com o Eterno. 1 Reis capítulo 3, versículo 6. E disse Salomão: de grande beneficência usastes com o teu servo Davi, meu pai, como também ele andou contigo em verdade e em justiça e em retidão de coração perante a tua face. Esses são os versículos que vão embasar o nosso estudo, nosso ensinamento, a nossa instrução de vida no dia de hoje. O tema dessa mensagem é um ensinamento que pode mudar a sua vida. Nos 3 textos que nós lemos, tem algo em comum. O texto diz que Enoque andou com Deus, andou com o Eterno. E o texto reafirma a mesma verdade uma segunda vez, dizendo: e andou Enoque com o Eterno, e já não era mais, já não apareceu mais, porquanto para si o Eterno tomou. O segundo texto vai dizer que Noé andava com o Eterno, e o terceiro texto vai dizer que Davi andava com o Eterno, agora pelo testemunho do seu filho Salomão. Então, o que tem em comum entre esses 3 textos é que os 3 homens aqui citados andaram com o Eterno. Qual é o ensinamento que nós recebemos que pode mudar a nossa vida? Que andar com o Senhor é que faz a diferença em nossa vida. Veja que a Bíblia ela não traz muitos detalhes sobre a vida de Enoque, mas ela traz o detalhe principal da vida de um homem. Ela diz Enoque andou com Deus. Ela não diz que Enoque foi casado. Ela não diz que Enoque teve várias esposas. Ela não diz que Enoque tinha empresas. Ela não diz que Enoque era rico ou pobre. Ela não diz que Enoque viveu em terra X ou terra Y. Ela não se atém a dizer pormenores da vida de Enoque, mas ela se atém a dizer sobre o principal da vida de Enoque. Qual era o principal da vida de Enoque? Enoque andou com o Eterno. Ainda que Enoque tivesse toda uma outra vida, toda uma vida a ser relatada, ainda que ele tivesse fatos, talvez até fatos heróicos, talvez até fatos brilhantes, talvez Enoque era um homem brilhante intelectualmente, talvez ele era brilhante como um caçador, um sábio, mas o que a Bíblia vai se ater, o ponto principal, a característica central da história de Enoque é: Enoque andou com o Senhor. E esse é o ensinamento que pode mudar a minha vida e mudar a sua vida. Essa é a marca que vai marcar a minha geração. Eu não vou marcar a minha geração porque sou um homem intelectualmente acima dos demais. Eu não quero marcar a minha geração porque tenho uma mente brilhante. Eu não quero marcar a minha geração porque sou o mais rico da minha geração. Eu não quero marcar a minha geração por isso ou por aquilo. Eu quero marcar a minha geração porque eu andei com o Eterno. Andar com o Eterno faz toda a diferença. No segundo momento, nós encontramos Noé, e o texto vai dizer assim, de forma clara: Noé era um homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus, justo, perfeito. Por quê? Porque andava com Deus, porque andava com o Eterno. Veja que o testemunho que o escritor vai dar acerca dele é que ele era justo e perfeito em suas gerações. E logo em seguida ele vai dar um motivo, porque Noé andava com o Eterno. Veja que o que distingue, o que nos distingue, a distinção que nós temos dos demais homens,
não é inerente de nós mesmos, não é oriundo de mim mesmo, não sobressai porque eu tenho habilidades, porque eu tenho características, é porque eu ando com o Senhor. O texto vai dizer, ele é justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com o Eterno. Andar com o Eterno vai trazer à tona o melhor de nós. Andar com o Eterno vai trazer à tona todo o bem que pode existir num ser humano, através do Pai, porque em nós mesmos não habita o bem. Paulo já citava isso, em mim mesmo não habita bem algum. Então, se eu ando sem Deus, todas as coisas que vão sair de mim, em regra geral, não são boas. E ainda que saiam algumas, que tecnicamente falando podem ser boas, que usando um grosso modo de ver, uma superficialidade, nós podemos até dizer que são coisas boas, mas no fundo a raiz, a motivação, o objetivo não é tão nobre assim. Então, o que distingue o homem é andar com Deus. O que faz diferença na vida do homem é estar na presença de Deus. Não é em vão que quando Elias ia falar algo, ele dizia: assim diz o Senhor, em cuja presença estou. Olha que frase maravilhosa. Assim diz o Senhor, em cuja presença estou. Não é em cuja presença entrei, em cuja presença estive, em cuja presença estou. É constante andar com Deus. Quando Moisés ele vai conversar com o Eterno, e o Eterno diz para ele: a minha presença não irá contigo, mas eu enviarei um anjo. Ele disse: se a tua presença não for conosco, não nos faça subir daqui. Por quê? Porque a tua presença é que nos distingue dos demais povos. É a tua presença que traz a característica, é a tua presença que traz a marca, é a tua presença que traz a unção, é a tua presença que faz a diferença. Sem a tua presença, nós somos como os demais. Sem a tua presença, nós não temos nada de diferente, nós somos meros mortais como todos os demais. É a tua presença em nossas vidas é que faz a diferença. É a tua presença em nossas vidas que vai fazer com que outras pessoas vejam algo diferente, porque se o Senhor sair de nós, se o Senhor não estiver em nós, ninguém vai ver nada diferente em nós, porque somos iguais. Por isso Davi no Salmo 51 ele clama: Pai, não me lances fora da tua presença, não me lances fora da tua presença. Ele era íntimo, ele andava com o Pai e ele sabia que sem a presença do Pai, ele não era exatamente o que era com a presença do Pai. Ele sabia que o que fazia ele diferente não eram seus dons, suas habilidades, sua bondade, a sua habilidade na escrita, a sua habilidade com a espada, a sua habilidade como rei. O que fazia ele diferente era estar na presença do Pai, é estar na presença de Deus. Então, meu querido, você pode ter todas as habilidades, você pode ser o melhor, excelente no que você faz, mas sem a presença de Deus, você é apenas mais um. Sem a presença de Deus, você é desprovido da característica principal. Ao passo que, ao contrário disso, você pode ser desprovido de dons e talentos, você pode não ter aparência alguma que chame a atenção, você pode não ser nada para esse mundo. Mas com a presença de Deus você vai impactar gerações, com a presença do Eterno você vai impactar as pessoas que estão ao seu redor, com a presença do Eterno você vai fazer a diferença. E no terceiro momento, nós vamos encontrar Salomão, filho, dando testemunho do seu pai. Este homem andou com o Eterno. E quando nós encontramos os nossos filhos dando testemunho de que nós somos servos do Eterno, que nós andamos com o Eterno, isso é uma marca que é, no meu ponto de vista, indispensável. Aqueles que estão ao nosso redor precisam reconhecer que nós andamos com o Eterno. Não adianta pessoas de longe, pessoas que estão separadas por distância, separadas por qualquer outro motivo, reconhecerem que você, ou que eu, ou que nós somos servos do Eterno, que andamos com o Eterno, somente à distância. É preciso que as pessoas que estejam ao nosso redor, aquelas que convivem conosco, fazer como Salomão, dizendo do próprio Pai, que ele andou em justiça, em retidão, que ele andou em verdade com o Senhor.
As pessoas ao nosso redor, elas precisam ver que o Senhor está conosco. Elas precisam ver. Querido, é isso que faz a diferença. Quando José chegou no Egito, que ele foi para a casa de Potifar, a Bíblia vai dizer que a presença de Deus, que a mão de Deus era sobre ele, e a Bíblia vai dizer que percebia-se isso claramente. Quando ele entra no calabouço e ele é preso, eles percebem que a mão de Deus era sobre ele, eles percebem que ele era diferente. Por quê? Porque a mão de Deus estava com ele. Quando ele vai de frente de Faraó, Faraó faz a seguinte pergunta depois do conselho dele: haverá um homem cujo Espírito do Eterno está sobre ele, como este? Claro que Faraó vai dizer isto de uma forma gentílica. Ele vai dizer que o Espírito dos deuses. Mas nós sabemos que o Espírito que estava sobre ele era o Espírito de sabedoria do Eterno. E é isso que fez a diferença na vida de José. Então que fique marcado, que fique entendido para nós, que sem a presença do Eterno, nós somos apenas homens comuns, desprovidos de tudo. E por mais que tenhamos, nada é. Por mais que somos, nada temos. Precisamos da presença do Eterno. O Senhor Yeshua, ele também vai nos ensinar esse detalhe importante. Lucas capítulo 6, versículo 12 e 13. E aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar e passou a noite em oração a Deus. Olha que lindo. E passou a noite em oração a Deus. Eu acho esse texto fantástico porque ele vai dizer logo a seguir: e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 destes, a quem também deu o nome de apóstolos. Repare que Yeshua escolheu seus 12 apóstolos mediante uma noite de oração, uma noite na presença do Pai. Eu não tenho dúvidas que na oração Deus lhe revelou quem eram os seus 12. Eu não tenho dúvida que naquele momento, nas 12 horas de oração aproximadamente que Yeshua passou no monte, o Eterno revelou quem era os seus 12 apóstolos. Ele não saiu escolhendo aleatoriamente, ele não jogou sortes, ele simplesmente orou, buscou ao Senhor. Andar na presença de Deus é receber direções, andar na presença de Deus é saber o que fazer, andar na presença de Deus é saber a quem escolher, o que escolher. Nós precisamos disso, gastar tempo na presença do Eterno, andar na presença do Eterno, andar com o Eterno. Foi isso que Yeshua demonstrou aqui nesse exato momento, quando ele fez esse momento longo de oração e logo em seguida escolheu seus 12 apóstolos. Lucas capítulo 8, versículo 1, diz assim: e aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam com ele. Eu quero que você tenha em mente, nós não precisamos falar sobre isso, o ministério de Yeshua, como foi repleto da presença do Eterno, como o Eterno estava com ele a todo momento. Nós temos momento, por exemplo, em que se ouve um trovão. Quando se ouve um trovão, algumas pessoas vão dizer que foi apenas um trovão, outros vão dizer que foi Deus falando com o Messias Yeshua, e ele mesmo vai dizer: foi Deus, o Eterno, o Pai que falou comigo, e a mensagem é essa, e a mensagem é por causa de vocês. Ou seja, prova que ele andava na presença do Eterno. Só que agora ele vai ensinar os seus discípulos. O texto vai dizer que ele andava de cidade em cidade e os 12 andavam com ele. Os 12 andavam com o Messias. Assim como o Messias andava com Deus, os 12 andavam com o Messias. Esse é o ensinamento poderoso. Se nós entendermos que nós precisamos adaptar essa realidade à nossa realidade de hoje, Yeshua andava com o Pai, e agora os 12 andam com Yeshua, automaticamente andam com o Pai. Andar com Yeshua significa andar com o Pai. Porque o próprio Yeshua diz: eu e o Pai somos um.
Em outro momento, ele diz para um discípulo: estou convosco desde o princípio e ainda não me vistes? Fazendo uma referência que ele e o Pai são um. Então andar com Yeshua é andar com o Pai. Nós precisamos aproximar-se do Pai. Nós precisamos andar com Ele. Nós precisamos conhecê-lo. E vou aprofundar mais um pouquinho. Não é querer que Deus, o Pai, ande com você. É você andar com Ele. É diferente. O que nós fazemos normalmente é: Pai, eu vou em tal lugar, esteja comigo. Deus, eu vou fazer tal coisa, vá comigo. Nós estamos falando de uma inversão de valores. Nós estamos falando de ouvir a voz do Eterno e ir aonde Ele quer que você vá. Nós estamos falando como aconteceu com Filipe. Filipe ouviu a voz do Eterno dizendo: vai para tal lugar, faça isso, exatamente isso. E quando ele foi, encontrou uma carruagem e ele começou a falar do amor de Yeshua, do ministério de Yeshua, da morte de Yeshua, da salvação de Yeshua, para um jovem que estava na sua carruagem e lia o profeta Isaías. Andar com o Eterno é ir aonde Ele quer que você vá. Não é pedir que Ele vá aonde você quer ir. É diferente, há uma inversão de valores. Nós estamos pedindo, em regra geral, para que Deus abençoe os nossos planos, mas a regra deveria ser: Deus, Pai, me revela os teus planos, me revela os teus pensamentos, me revela os teus caminhos. E por que nós deveríamos nos preocupar muito mais em conhecer os planos de Deus, os pensamentos de Deus, do que pedir que Ele nos abençoe nos nossos planos, nos nossos pensamentos? É muito simples, porque Ele vai dizer no livro de Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho sobre vós, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidade, para vos dar o fim que desejais. Porque os pensamentos, os planos, os projetos de Deus são muito melhor do que os nossos projetos. Pedir ao Eterno que abençoe o nosso projeto não é o bastante. O melhor e o perfeito é pedir a Ele que me encaixe no seu projeto, que me coloque no seu plano, que me faça parte do seu plano. Esse é o ideal. É eu andar no plano dele, não ele andar no meu plano. É eu fazer a vontade dele, não ele fazer a minha vontade. Ponha de uma vez por todas isso na sua cabeça. Nós somos os servos, ele é o Senhor. Ele não é o meu servo para que ele abençoe o meu plano. Eu sou o servo dele para que possa cumprir o plano dele. Eu é que fui feito para cumprir a vontade dele. Eu é que fui feito para servi-lo. Eu é que fui feito para agradá-lo. Eu é que fui feito para fazer o que ele quer que eu faça. E não eu fui feito para que dê ordem a ele, para que ele faça algo por mim, para que ele abençoe os meus planos, para que ele abençoe a minha viagem, para que ele abençoe aquilo que eu faço, a obra das minhas mãos. Precisamos entender de uma vez por todas que servir ao Senhor é fazer a vontade dele e não a minha. Ainda que isso represente ir para a cruz, ainda que isso represente ir para o Calvário, ainda que isso represente ir para a morte como uma ovelha muda para o matadouro, ainda que isso represente ir para o deserto 40 dias sem alimento. Não importa o que representa. O que importa é que eu sou o servo que vou cumprir a vontade do meu Senhor. Então, de uma vez por todas, coloque isso na sua mente, no seu coração. Eu estou apto a servir, eu estou pronto a servir, eu quero te servir. Ao invés de dizer para ele: abençoe o meu plano, diga: revele o teu plano, revele o teu caminho, fala qual é a tua vontade. Senhor, eu estou aqui para te servir. Esse é o objetivo do servo. E não de ficar dando ordens para que Deus faça isso ou aquilo para você, porque Ele não é o nosso criado. Ele é o nosso Senhor, nós somos o criado. Então abra o seu coração a servi-lo de todo o seu coração. Abra o seu coração, tire toda a resistência do seu coração em servir. Andar com o Eterno é fazer a vontade dEle. A Bíblia vai contar para nós uma história do profeta Eliseu, que estava com seu carro de bois, arando a terra, e de repente passa o profeta e lhe chama. E esse chamado era para andar com o Eterno, porque Elias andava com o Eterno, então quem andava com Elias automaticamente andava com o Eterno.
A Bíblia vai dizer que ele queimou o seu carro de boi, matou os seus bois, fez ali um grande festejo, deixou aquilo para trás e foi embora. Por que ele matou os seus bois, queimou o seu carro? Para que ele não tivesse nenhuma prisão para trás, para que ele pudesse servir ao Senhor com inteireza de coração, para que ele pudesse se entregar completamente. Quantas vezes nós estamos recebendo o chamado do Eterno, mas temos coisas agarradas para trás, coisas pendentes que nós não queremos deixar. Quantas vezes nós colocamos na balança essa verdade, dizendo: Senhor, se eu te servir, olha o que eu vou deixar para trás. Senhor, se eu te servir, se eu resolver andar com o Senhor, olha isso, olha aquilo outro, como eu vou fazer com aquilo? Faça como Eliseu, queime, mate, deixe para trás. Não se prenda, o Eterno está te chamando para servir, o Eterno está te chamando para uma grande obra, o Eterno está falando com você nessa manhã, nesse momento que você está ouvindo, seja noite, seja tarde, o Eterno está dizendo para você, Ele está te chamando. Se desprenda do seu passado, se desprenda das suas coisas, se desprenda dos seus afazeres, se desprenda do que for necessário, mas sirva ao Eterno como Ele quer que você sirva, sirva ao Eterno como Ele deseja que você sirva. Não basta servir como você quer. Isso não é servir. Fazer o que você quer, cumprir uma agenda religiosa e achar que está servindo ao Senhor é engano. Servir ao Senhor vai além de uma agenda religiosa. Servir ao Senhor vai muito além de cumprir tarefas. Servir ao Senhor é estar onde Ele quer que você esteja. Servir ao Senhor é fazer o que Ele quer que você faça. Servir ao Senhor é ter a revelação do plano para você seguir o plano. Deus chama Noé e fala: Noé, constrói uma arca. Mas não é simplesmente constrói uma arca. Não, Noé, eu vou te dar todas as coordenadas. E te dou todas as medidas. E te falo qual a madeira que você vai usar, qual a dimensão, aonde vai ter uma porta, como que ela vai fechar. É ter a revelação completa. Servir ao Senhor é ter uma revelação completa do que você vai fazer, ainda que ela venha gradativa, mas é ter a revelação do que fazer. Deus chama Moisés e fala com ele: constrói para mim o tabernáculo, e ele dá todas as medidas, todos os materiais. Ele coloca homens habilidosos ao redor para que seja feita a obra. Servir ao Senhor é ter a revelação de onde servir, de como servir. Servir ao Senhor é saber o que eu estou fazendo para o Senhor e não simplesmente viver uma vida religiosa. É algo mais profundo, é ter uma revelação mais profunda, é ter um entendimento mais profundo, é saber qual é a minha missão. Deus chama Isaías e diz assim: Isaías, vem cá. Dá ele uma visão maravilhosa e fala assim: olha, eu tenho uma palavra para um povo. Ou seja, eu tenho uma palavra e eu tenho um povo. A palavra é essa, o povo é aquele. Agora eu preciso de um profeta. Ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Por quê? Porque agora ele entendeu o que fazer e para quem fazer. Ele sabia. Deus chama Jonas e fala: Jonas, vai até Nínive com esta mensagem e diga isso. Deus chama Jeremias e fala: Jeremias, ainda quando no ventre da sua mãe, antes que você nascesse, eu te dei as nações por profeta. Te plantei para você falar isso. Você vai derribar, você vai levantar. É saber exatamente o que você vai fazer. Isso é servir ao Senhor. É ter a revelação, é andar com Deus. Se você não tiver esse nível de caminhada, ainda não está andando com o Eterno. Talvez você ainda esteja andando com o profeta. Então é hora de mudar o nível. É hora de mudar o nível. Nós vamos ver que logo a seguir, depois de Eliseu começar a andar com Elias, logo na frente Elias é tomado dessa terra e Eliseu começa então a andar com Deus. É tempo de mudar a fase da sua vida, é tempo de mudar a dimensão da sua vida. Até aqui você andou com o profeta, agora é a hora de andar com o Deus do profeta, com o Criador do profeta. Até aqui você andou com o seu discipulador, daqui para frente é a hora de você andar com o Senhor. Nós vamos ver Paulo dizendo assim: sede meus imitadores como eu sou de Cristo.
Ou seja, imita a mim mesmo como eu imito o Senhor. Lá na frente ele vai dizer, sede imitadores de Deus. Ou seja, muda de fase. Você imitou a minha fé. Agora que você já conhece a fé através de mim, agora seja imitador do Criador. É hora de mudar de fase na sua vida. Abra seu coração. Até aqui você teve uma referência espiritual. Até aqui você teve um pai na fé, uma mãe na fé. Até aqui você olhou para alguém para caminhar no evangelho. Mas agora é hora de erguer os seus olhos e olhar para o autor e consumador da sua fé. Agora é hora de ter uma visão mais clara das coisas. O livro de Filipenses vai dizer, levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Agora é hora de clareza, agora é hora de luz, agora é hora de andar por conta própria, agora é hora de levar outros a caminhar. Agora é hora de você chamar discípulos. Agora é hora de você trazer à tona a realidade no coração, na vida de outras pessoas. Agora é hora de você fazer a parte do discipulador. Agora você anda com o Criador e aquele que anda com você automaticamente anda com o Criador. Coloca isso na sua mente. É hora de mudar. É hora de mudar de fase. É hora de mudar de caminhada, de nível. O Eterno quer que você ande com ele. Isaías capítulo 55, do versículo 7 ao versículo 9. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos, diz o Eterno, não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha a diferença de dimensão. É hora de trilhar o caminho do Eterno. É hora de conhecer o caminho do Eterno. É hora de andar na dimensão celestial. Conclusão. Miqueias capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é o que o Senhor pede de ti, senão que pratique a justiça, ame a benignidade e andes humildemente com teu Deus. Olha que palavra maravilhosa. O que é que Deus pede de ti, senão que pratiques a justiça, ames a benignidade e andes humildemente com o teu Deus. Olha que referência Miqueias 6,8 é para nós. É isso que o Eterno, no fim de todas as coisas, requer de nós, que nós andemos com o Senhor, que nós andemos com Ele, que nós estejamos com Ele. É isso que Ele deseja de nós. Então hoje, abra o seu coração de forma poderosa. Diga, Senhor, eu quero a partir de hoje andar com o Senhor, receber a revelação, saber qual é o plano, ter a estratégia. Eu quero saber o que fazer. Eu não quero andar errante, eu não quero andar alheio. Eu não quero ficar no deserto 40 anos, só rodando e não produzir nada. Eu quero, ó Pai, conhecer o projeto e saber o que fazer. Ter a revelação é andar com o Senhor. A aplicação disso está em Gênesis capítulo 17, versículo 1. Sendo, pois, Abraão da idade de 99 anos, apareceu o Senhor a Abraão e disse-lhe, eu sou o Eterno Todo-Poderoso, anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a palavra do Eterno para você hoje. Anda na minha presença e ser perfeito. Primeira coisa, se você andar na presença do Eterno, você vai ser perfeito. Talvez você diga, não há como ter perfeição nessa terra. Concordo com você completamente quando você está olhando esse texto ou essa palavra com uma visão romana, com uma visão grega da palavra perfeito. Mas nós estamos numa escrita hebraica e perfeito em hebraico significa completo. Então anda na minha presença e na minha presença, em minha presença, você é completo. O que nos falta, ele completa. O que nós não temos, ele tem. E não tem nada que nós possamos fazer para acrescentar. Ele é suficiente.
Então ele diz: anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a palavra do Eterno para você hoje. Anda na minha presença e ser perfeito. Essa é a palavra do Eterno para mim hoje. Anda na minha presença e ser perfeito. Aleluia. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê o shalom.